Filosofia aula 7. Talvez. Ei, som testando. Agora já chegamos em Demócrito. Para esse pensador, a realidade é construída de átomos e vazio. Esse, diferente dos outros, era conhecido por filósofo que ri. Dizem que ele era bem humorado. A curiosidade do nome, curiosidade maior, assim, Demócrito talvez seja o nome, né? Dizem que a tradução de Demócrito seria escolhido do povo. Então, eu acho que não dá para conseguir curiosidades aí sobre todos os filósofos, mas no caso dele, fica aí. Investigação sobre a filosofia, a cosmogonia, né? A cosmologia, né? Cosmogonia não, galera, cosmologia. Cosmogonia seria mais a questão voltar para a mitologia, mas esses pré-socráticos são chamados assim justamente pela sua aproximação com a ciência. Então, a cosmologia, então ele imaginava que existiam já outros mundos e tal, a partir da sua visão a respeito dos átomos e daí por diante. Não só dessa visão, não, mas... Outra curiosidade boa de saber é que parece que Platão odiava esse cara. Dizia que Platão queria até que suas obras fossem queimadas e tal. Aristóteles fez o favor de comentar bastante também em Demócrito. Né? Dizem que as suas obras se perderam e aí que sobraram apenas aí comentários para a turma saber o quanto é importante esse favor que os filósofos prestam, né? Essa defesa aí da causa filosófica, esse levantamento, né? Essa irmandade, essa fraternidade da classe. Até porque muitos filósofos se tornaram filósofos justamente por isso. Por terem sido tradutores, ou até mesmo comentadores aí, por terem feito livros explicando especialistas, né, de alguns filósofos, né, esquecidos ou não. Então esse é o tamanho da importância de manter essa escavação, né? Essa arqueologia filosófica. Essa doutrina, essa filosofia a respeito dos átomos aí legou também para Demócrito o título de primeiro pensador materialista, né? Influenciando possivelmente Karl Marx e essa turma aí. A escola dele é chamada de escola atomista. É engraçado que eles falam assim, não sobraram só fragmentos, né? Mas o que sobrou, o que foi mencionado por outros filósofos, dizem que ele foi contemporâneo de Sócrates, mas mesmo assim considerado um pré-socrático. Aí a turma quer colocar ele como, não, mas existia uma diferença que ele já tratava de ética, né? Os pré-socráticos não. Êxopo também tratava de ética, sabe? E nem por isso foi considerado pré-socrático. Então, isso assim, mas bem antes, lá, bem próximo de Tales, 4 anos depois. Então se Êxopo já tratava de ética antes de Sócrates, no início da filosofia, sendo contemporâneo de Tales, uma confusão é isso. Então, se eu posso chamar de pré-socrático esse da física de Sócrates, aquele que iniciou de fato a dedicação para a investigação do ser humano, né, das coisas da comunidade, das coisas próximas do humano, tem um problema aí, nós temos um problema, porque Êxopo já fazia isso. Dizem que o cara era bravo, sabe? O cara passava o tempo todo estudando, assim, que ele não... Teve uma situação lá que o pai dele tinha comprado um boi, tinha deixado no quintal, e aí só no dia que foram dar fim à vida do bovino que ele ficou sabendo que existia da existência do bicho. Tanto que ele se isolava para estudar. O cara era bravo. Aqui,
Só que diferente dos outros, assim, o cara tinha grana, né? Foi bancado pelo pai e tal, tinha pai rico, né? Então, um filósofo assim, mas aquele tipo, né? Já nota, aquela espécie que a gente imagina. Mas não tira o mérito do cara de ter se aplicado a isso dos átomos, né? Então, independente de qualquer coisa, tem seu valor. Teve seu valor. Tem ainda seu valor. Aí, de acordo com o filósofo, tudo, abre aspas, tudo que existe é composto por elementos chamados átomos, ou indivisível. Demócrito avançou também o conceito de um universo infinito, onde existem muitos outros mundos como o nosso. O que eu havia dito, né? Hoje parece que já descobriram que o átomo ele também é divisível, mas independente disso ele imaginou que em algum momento teria que existir, se fosse o átomo, alguma substância indivisível, sabe? Porque senão seria impossível conceber um mundo numa escala de divisão infinita, né? Unindo com um pouco aquela ideia do Parmênides, do que é e do que não é, né? Então é preciso que haja esse jogo dos opostos, assim, sabe? Do existir e não existir, do cheio e do vazio. E por isso essa distância entre o átomo e o espaço, né? Entre o mundo surgiu disso, né? Entre o que é e o que não é, dessa existência desses espaços que movimentam o mundo, né? Hoje em dia a gente sabe que esquentando você expande e aí esfriando você contrai, né? E você nesse jogo o filósofo do que ri, né? Ou aquele que representa a força do povo, né? Demócrito, abre aspas, influenciou diversos filósofos, entre eles Epicuro. No Renascimento, muitas das ideias de Demócrito inspiraram importantes pensadores, como por exemplo Giordano Bruno. Tiveram também um papel em destaque durante o Iluminismo. Com efeito, muitos consideram que Demócrito é o pai da ciência moderna. Alguns falam que Descartes, mas outros Demócrito. Descartes ou Descartes? Ou Descartes? Dá para fazer uma jogada aqui também, eu nunca pensei nisso não. Mas Demócrito disse aqui que o movimento é a função da existência do vazio. Isso que geralmente, transportando para a psicologia, né? Geralmente esse vazio, esse sofrimento antecede a mudança, né? E aí, lógico, como todo bom filósofo, né? Tem a parte também bizarra, também, ou redondamente enganada, né? Por exemplo, o Demócrito acreditava que a alma era composta de alguns átomos, né? Arredondados, lisos, né? Acreditava que fizesse parte. E quando a pessoa morre, no caso, ele acreditava que os átomos espalhavam para todas as direções, né? Que não deixa de ser interessante, né? Porque imaginava que era isso, né? A alma do cara, o sujeito morre, a alma do cara, os átomos se espalham, depois se reorganizam para formar uma nova alma que passa a habitar um novo corpo e daí por diante, sabe? Bem interessante isso. Ele imaginava isso também, essa questão do movimento contínuo, né? Sempre se reagrupando e tal. Para ele a matéria geralmente era dessa forma que a matéria era concebida, sabe? Alguns se encaixavam e formavam uma matéria que tinha alguma forma, uma existência perfeita, e quando ele não se encaixava direito, eles não formavam matéria, né? Colidiam e tal, e deixavam de formar a matéria. Então, para fechar, segundo Demócrito, existem dois elementos principais para a formação de todas as coisas: o átomo e o vazio.